Você ouviu essa palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e você ouvindo esse Evangelho, essa parábola, você entende que Jesus falava por parábolas. Jesus, quando queria falar de uma coisa espiritual, uma coisa muito do alto, desconhecida para os homens, ele usava a linguagem das parábolas para revelar. E me parece tão óbvia essa palavra, quando você diz que Jesus fala de um homem que passava no caminho e que ajudou um desconhecido. Então, me parece que o significado dessa parábola é tão simples de se compreender. Cristo quer que nós ajudemos os outros, uns aos outros, que amando a Deus, amemos uns aos outros, estendendo a mão, não importa quem sejam as pessoas, como elas estão, onde nós a encontramos, mas que nós com amor acolhamos e nos colocamos à disposição, a serviço, para tirar as pessoas daquilo que as leva à morte. É lógico que você precisa fazer isso, é lógico que precisa haver bondade, e hoje nós estamos num mundo de tanta indiferença, não é mesmo, irmãos? Gente, hoje nós estamos num mundo de tanta indiferença, indiferença com o religioso, indiferença com Deus. Algumas vezes você vai, mesmo na igreja, o Santíssimo está passando, e aí a pessoa nem acompanha o Santíssimo. Se o Santíssimo está aqui, eu olho para cá, O Santíssimo foi para lá, eu olho para onde? Para lá. Depois vai para lá, eu olho para lá. Aí o Santíssimo está andando e a pessoa está parada, olhando por nada, perdida, não entendeu ainda que é o Senhor. Ou está na missa na hora da consagração, uns ajoelham, outros senta, outros levanta, cada um faz uma coisa, não tem aquele indiferença com o sagrado. Mas não só com o sagrado, indiferença com as pessoas. Hoje alguém está se afogando, todo mundo tira o celular e filma. Ninguém pula lá para salvar. Eu não posso pular porque eu morro junto, Eu não sei nadar não. Mas tem gente que sabe nadar, Vocês viram? Tem uns casos tão absurdos na internet que a gente vê lá as fotos, que o pessoal estava na praia, apareceu lá um golfinho, pegaram o golfinho do mar e ficaram todo mundo tirando selfie com o golfinho e ele morreu porque ficou fora da água. Vocês viram esse caso? Publicaram lá uma foto do golfinho que morreu porque o pessoal ficou tirando selfie. Embaixo tinha uma foto de uma pomba perguntando. Depois o povo não entende por que eu sujo eles. Falei, agora entendi. É isso, gente. As pessoas estão precisando de ajuda. Muitas vezes a gente está numa situação, uma coisa terrível, uma coisa ruim, uma desgraça. E todo mundo está mais preocupado em tirar uma foto do que socorrer o outro. Indiferença com o ser humano, indiferença com a dor dos outros. E essa indiferença não agrada o Senhor. Nós temos que ter amor pelas pessoas e nos disponibilizarmos a ajudar. Não sabemos quem são muitas vezes, mas ir lá e ver se está tudo bem. Muitas vezes vê alguém chorando ali e aquela pessoa precisa de você. Eu me lembro muito bem, quando eu morava no Butujuru, eu andava muito de trem, não tinha carro, pegava o trem, descia aqui e alguém me pegava. E quando eu ia pegar o trem, um dia estava lá na estação, uma moça chorando muito lá na estação, e aquela moça chorava tanto, copiosamente, e o Senhor começou a me incomodar, o Espírito, vai lá, fala com ela, padre. E a moça nem sabia que eu era o padre, mas me aproximei dela, está tudo bem com você, moça? Posso ajudar? E ela, eu estou descorçoado, minha vida está sem sentido, e começou a contar sobre os problemas da casa dela. Falei para ela a importância de confiar em Deus, buscar pessoas que apoiem. Fui falando das coisas do Senhor, convidando, rezei ali por ela, e ela chorou muito, me abraçou. Entramos no trem, e a hora que chegamos em Jundiaí para descer do trem, ela disse, hoje eu fui naquela estação determinada a pular na frente do trem. E porque você me deu aquelas palavras, eu estou chegando aqui, eu vou embora para minha casa. Amados irmãos, você está entendendo? Eu queria dizer assim, nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento dos outros. Algumas vezes alguém está chorando perto de você, e talvez uma única palavra, você está bem, posso fazer alguma coisa por você, é o suficiente. Se a pessoa falar, não, me deixa mesmo e pronto. O que vai fazer? Mas se a pessoa quiser, não, senta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. E você escuta, e ouro ou prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus, o Senhor. É isso que a gente tem que, algumas vezes um pouco de humanidade, um pouco de gentileza. É isso que nós precisamos ter para com as pessoas, gentileza. Esses dias eu ouvi uma coisa engraçada, um amigo meu me contou, que a mulher se aproximou dele e disse assim, o senhor podia me dar uma ajuda?
Aí ele pegou e falou: ah, tudo bem. Tirou R$2 do bolso, deu para ela e virou e saiu. Aí ela correu atrás dele, cutucou e disse assim: não, senhor, eu só queria saber onde que fica o poupa-tempo. Eu falei: ó, se eu fosse ela, eu ia para casa e trocava de roupa, porque ela estava mal vestida, só pode. Aí ela devolveu os R$2 para ele, voltou, entrou num carro importado e foi embora. Aí ele ficou parado pensando: gente, olha como que nós somos. Ele olhou para a mulher, e a mulher falou que podia dar uma ajuda. Ele achou que já era dinheiro, deu o dinheiro para ela ir embora e saiu. E a hora que ele me contou, eu achei engraçado, porque, gente, nós fazemos isso. Nós não temos tempo para a dor das pessoas, e muitas vezes nós transferimos essa dor para outros, somos indiferentes ao sofrimento. Jesus não quer indiferença, Jesus quer amor. Jesus quer que você, por amor a Ele, tenha também amor e sensibilidade com as dores dos outros, que não são as tuas, e algumas vezes você nem tem a solução. É lógico que algumas vezes a pessoa fez por merecer tudo o que está passando, mas mesmo assim ela merece as nossas orações e, sem sombra de dúvida, a nossa compaixão, e nunca a nossa indiferença. Por isso, tenha compaixão dos teus irmãos. Tente compreender as pessoas de outro lado, de um outro ponto de vista. E por isso Jesus diz: se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se você não compreende uma coisa por um lado, por um ponto de vista, tente olhar de outro. Isso vai fazer você continuar. Se você não consegue compreender aquele sofrimento ou aquela situação que a pessoa está sofrendo por um ponto de vista, tente olhar do outro. Tente olhar do lado daquela pessoa que passa por aquela prova. E isso vai fazer o teu coração mais humano, mais cristão, mais de Deus. Você está entendendo? Amados irmãos, mas a parábola também esconde algo de maravilhoso, algo espiritual. Jerusalém era a cidade celeste, a cidade do alto. Ela está no alto. E nós ouvimos muitas vezes, nós cantamos. Não tinha aquela música que a gente cantava antigamente, que falava Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal, não é? Essa aí, nossa, essa aí do baú da avó. Tá lá. Lembra? Não vamos cantar não, só para lembrar. Lembra daquela música? Vocês lembram dessa música, gente? Ai, que bom, achei que só eu. Então, gente, Jerusalém representa a cidade celeste, porque Jesus falava que voltaria, e Jerusalém era a cidade celeste da volta do Senhor. E Jericó é a cidade mais baixa. Hoje se sabe que no mundo a cidade mais baixa é Jericó. O lugar mais baixo do mundo hoje é Jericó, não é? Porque está quase no nível do Mar Morto, que é o ponto mais baixo do planeta Terra. Então, de Jerusalém, do alto, perto de Deus, para o Jericó, lá embaixo, longe de Deus. O significado da parábola de Jesus: um homem descia do alto para baixo, de perto de Deus para longe de Deus. E esse homem que descia é toda a humanidade, somos todos nós, toda a humanidade. A humanidade saía da proximidade de uma vida com Deus para uma vida sem Deus. E no meio do caminho, a humanidade que estava fazendo a sua vontade, não mais a vontade do Senhor, que não dava mais ouvido para a palavra de Deus, foi atacada por um assaltante, e o assaltante é o demônio. E o demônio, como assaltante, maltratou a humanidade e deixou caída no chão, quase como que morta, sem esperança, sem vida. O demônio que tem atacado os homens, que tem atacado as famílias, que tem atacado o ser humano, tem nos deixado enfraquecidos nos amores, nas indiferenças, no olhar de um para com os outros, e tantos conflitos, contendas, mortes, confusões. Você sabe quantas coisas ruins a gente vê muitas vezes e fica assustado. A corrupção, tudo que tem causado no nosso país, tudo são os embuches, são os ataques do demônio de Satanás contra o povo de Deus. Sem sombra de dúvida, amados irmãos, a humanidade que estava caída, a humanidade que estava lá sem esperança, precisava ser ajudada. Tá chato demais? Não vão dormir não, né? Estão prestando atenção no padre? Então, o sacerdote e o levita passou, não foi isso que disse a parábola? Eles não podiam ajudar. Eles passaram e desviaram para o outro lado, porque eles não tinham como ajudar, eles não podem ajudar. Não, até eram homens bons, os profetas,
os sacerdotes e levitas da parábola representam todas aquelas outras religiões que surgiram antes de Jesus, todos aqueles que viviam, os profetas, os levitas, os saduceus, dos judeus, todos eles até podiam observar os mandamentos, conhecerem a palavra de cor e salteado, saberem, quererem agradar a Deus, podiam ter boa intenção no coração deles, mas não eram capazes de levantar a humanidade que estava caída. Então se aproximou um samaritano, e aí você entende assim, no tempo de Jesus, samaritano era um povo que era um povo rejeitado, um povo contaminado, e que um judeu não podia falar com um samaritano era desprezado, o samaritano era deixado de lado, porque eles não serviam, eles tinham rompido, para os judeus eles tinham rompido com o culto verdadeiro a Deus, era um povo contaminado pelos falsos deuses, pelo paganismo, era um povo desprezado. E quem é o samaritano que passa e ajuda? Quem é aquele que é desprezado pelos homens, que teve o ódio dos judeus? Quem é a pedra angular rejeitada? Quem é aquele que foi deixado de lado? Quem é aquele que não foi acolhido? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Jesus. Então o samaritano é a pessoa de Jesus. Eu até achei engraçado, eu falava hoje pela manhã, que me perguntaram, no domingo passado, um senhor me perguntou: padre, eu queria saber qual que é a sua raça. E eu comecei a dar risada, porque eu falei, ainda é humana a minha raça. A minha raça ainda é humana. Eu acho que ele queria dizer a nacionalidade, né? Ou naturalidade, não sei. E ele perguntou qual era a minha raça, e eu comecei a rir que eu não aguentei. Ainda está humana, ainda não estou mordendo. Parece de vez em quando, vai quase, mas não sai. Jesus era aquele que foi rejeitado, o samaritano rejeitado, passa, é a pessoa de Jesus, vê a humanidade caída, e então o que ele faz? Cuida das feridas, cuida das nossas feridas. E olha que bonita, a parábola diz que primeiro ele leva para a hospedaria, né? No lecionário fala pensão, aqui na Bíblia Ave Maria fala hospedaria, leva para a hospedaria e coloca na hospedaria, e na primeira noite o próprio samaritano cuida. Jesus nos toma sobre si as nossas dores, sara as nossas feridas, cuida das nossas feridas, e Ele mesmo, enquanto não morre na cruz para nos salvar, enquanto não vence a morte na cruz para nos salvar, Ele mesmo se dá, Ele mesmo cuida, se debruça sobre a humanidade para sarar aquelas necessidades e feridas mais profundas que cada um de nós carregamos. E depois que ele faz isso, ele vai ao dono da hospedaria e deixa sobre os cuidados da hospedaria. Semana passada nós celebramos a festa de quem, igreja? São Pedro e São Paulo. E celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, nós ouvimos a palavra que dizia: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, a hospedaria que Jesus deixa à humanidade é a igreja. Deixa todos os homens ao cuidado da igreja, e dá 2 moedas, 2 denários, 2 moedas, para que eles cuidem, para que a pensão, a hospedaria cuide da humanidade. E as 2 moedas, a palavra de Deus e os sacramentos. A igreja cuida das feridas do povo de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, com os sacramentos e com a palavra. Se você está compreendendo isso, pode aplaudir o Senhor. Então, a igreja que cuida, o Senhor termina como na parábola, dizendo: eu vou embora, mas quando eu voltar, eu pagarei aquilo que ficar lhe devendo. Amados irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, que venceu a morte, nos deixou aos cuidados da igreja, mas Ele prometeu que voltará. E na parábola Ele diz: quando eu voltar, eu pagarei o que fiquei devendo. E então saiba de uma coisa: se você que faz parte da igreja do Senhor, você que trabalha para a igreja do Senhor, você que é um missionário da igreja do Senhor, saiba de uma coisa: o troféu que você vai receber por fazer parte dessa obra será retribuído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa.
a moeda que cuida das feridas da humanidade, os sacramentos. Pensa um ministro da Eucaristia, você entrega a Eucaristia para alguém, e aquela hóstia santa, que é o próprio Jesus, cura, liberta aquela pessoa, e todo o teu trabalho de ministro será retribuído pelo próprio Senhor quando Ele voltar. Todo o teu trabalho de intercessor, de orador, de leitor, de acólito, todo o teu trabalho de ministro de música, todo o teu trabalho para o Senhor será recompensado na volta dEle, porque quando você exerce o seu ministério, você está exercendo em nome do Senhor, como um cuidado de Jesus Cristo para com a igreja. Quem é o teu próximo? O teu próximo, sem sombra de dúvida, não era a preocupação primeira da palavra do Senhor, mas a preocupação primeira era dizer o seguinte: se você acolher a Jesus Cristo, e você amar a Jesus Cristo, e você compreender que Jesus Cristo te salvou, te resgatou, que Deus se aproximou da humanidade, curou as feridas da humanidade, sarou a humanidade, mudou o sentido da vida da humanidade pela sua oferta de amor na cruz. Se você compreender isso, você vai comunicar amor, você vai comunicar a Cristo a todas as pessoas que estão próximas de você, porque, gente, o amor se comunica, e isso é maravilhoso. Não dorme não, gente, está acordado? Eu estou preocupado com vocês, hein? O amor se comunica. Hoje na missa na São Benedito, o ministro, quando foi distribuir a comunhão, e depois ele voltou, e ele chorou tanto, ele estava bem do meu lado, e ficou chorando, e ele chorava emocionado de distribuir a comunhão. Amados, como eu queria isso na igreja, como eu queria que cada um de nós pudéssemos chorar por fazer parte da obra de Deus. Eu tenho sentido assim, tem faltado fervor, por menor que seja o nosso ministério, que seja levar um copo d'água, né? Que seja menor que seja o nosso ministério, aquela alegria, aquele fervor, como ministro de música, como acólito, como pregador, como intercessor, aquele fervor, aquela alegria de fazer as coisas para o Senhor, porque o amor se comunica. E se há amor naquilo que você faz, pode dar errado, pode sair Tessalonicenses, Colossenses, está escrito lá, todo mundo entende, não é? Se tem amor naquilo que você faz, no final tudo dá certo, porque o amor se comunica. E eu quero dizer para você, amados irmãos, que é isso que Deus tem querido, que Ele nos amando, nos resgatando, e no seu amor resgatando-nos das nossas feridas, nos comunicou o amor do Pai, e o amor do Pai precisa estar vivo e presente em você. E se você tiver amor nas pequenas coisas que você faz, amor na sua casa, amor no servir dos teus filhos, amor no servir do teu marido, da tua esposa, dos teus irmãos, dos teus pais, amor no serviço de Jesus Cristo, então você vai se comunicar. O ministro chorava, me emocionou muito, emocionou a igreja, e toda a igreja foi tocada, e ele sem nenhuma palavra fez com que todos nós experimentássemos o amor de Deus que se derramava naquele momento, naquele lugar. Eu queria que você entendesse que talvez precisam parar de haver muitas palavras na sua casa, e precisa haver mais a comunicação do amor para as pessoas que estão à sua volta, e você vai ver o poder que o amor tem de transformar. Mas padre, de onde eu posso encontrar amor? De onde vem essa fonte maravilhosa do amor? De onde se comunica esse amor? Do altar e da cruz de Cristo, porque Ele comunicou o maior amor que poderia existir nessa terra, o amor do Pai por você e por mim. Você entendeu? Você está entendendo isso daí? Muito bem. Que a nossa comunidade, que a nossa igreja, que a nossa paróquia, que a nossa missa possa comunicar amor, e que cada gesto, que cada louvor, que cada entrega, e que esse cerco que vai se iniciar foi preparado com muito amor, viu, gente? Preparado. E sabe que a gente gosta de inovar, né? Que a gente gosta de não só da palavra, mas da imagem também, né? Eu sou um homem que gosta da imagem, do som, né? Então nós preparamos um cerco muito bonito para celebrarmos o Jesus que nós amamos, o Jesus que se revelou na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, que eu quero que faça parte da vida de vocês, com toda a integridade, toda a profundidade do que ela realmente nos ensina. Verbo caro